Retomando nossa quarta e conclusiva parte da terceira aula, fechando então todo o curso que passamos estudando aí as formas de contratação de pessoas, quer dentro da CLT, quer fora da CLT, e sobretudo os riscos, né, de se contratar fora quando a relação tem toda a cara de relação de emprego. Vamos lá. Muito bem, agora vamos ver outra figura, chama-se agência de distribuição. Isso aqui está no Código Civil, artigo 710 até o 721. Se assemelha muito aos representantes comerciais autônomos que a gente... autônomo de uma forma geral que a gente já viu, né? Muito bem. Então, o que é isso aí, né? Quando que se configura essa prestação de serviço de agência e distribuição do Código Civil? E quando que dá essa relação, né? Está aqui, ó, artigo 710 do Código Civil. Pelo contrato de agência, uma pessoa aqui é pessoa física, ela é o agente. Ela assume, olha isso, em caráter não eventual, então quer dizer que já tem a habitualidade, e sem vínculos de dependência. Então, um ponto marcante da prestação de serviço desse agente é que não tem vínculo de emprego. Por isso, tudo que estudamos lá no contrato autônomo, na prestação de serviço autônomo, é válido aqui. Então, olha só, então o agente, sem dependência, ele assume uma obrigação às custas, né, de quem ele representa, né? Por isso que é uma representação, às custas de quem ele representa, mediante retribuição que ele vai ganhar para fazer isso, a realização, isso que é importante, a realização de certos, ou seja, determinados negócios em zona também determinada. Então, ele vai fechar negócios em uma determinada região, quer do país, quer dentro do estado, enfim, o agente ele vai prestar um serviço dele sem vínculo de dependência, às custas de quem ele representa, naturalmente que vai receber por isso, está presente o requisito da onerosidade, e o da habitualidade também, e o da pessoalidade. A questão toda, de novo, focada na dependência, por isso que se assemelha demais ao autônomo e de tudo lá a gente aproveita. Estou trazendo esse aqui da agência de distribuição até a título de conhecimento. E aí ele vai para aquela determinada região, que não é ele que determine, sim quem ele representa, e vai fazer determinados negócios lá. Só que a forma da realização desse negócio é que é livre. Aí é que o agente vai assumir. E a distribuição, ela finalmente se caracteriza quando? Quando o representado disponibilizar para o agente a coisa que esse agente tem que negociar. Enquanto não recebida a coisa a ser negociada, não está caracterizada aí a prestação de serviço deste agente e distribuidor aí da mercadoria. Então, veja como é interessante essa outra figura, que de alguma forma ela se distingue, dentro do que a gente já viu, naturalmente, ela se distingue lá da prestação de serviço do autônomo, né? E ainda tem o representante comercial. O representante comercial, que muito se assemelha à agência de distribuição, é uma lei antiga, de 65. O que a gente tem de bem específico com relação ao agente comercial autônomo, o que eu vejo assim de mais distinto entre a agência de distribuição e o autônomo é que, olha que interessante, o representante autônomo usa até o mesmo termo, agência. Ele vai fazendo o quê? Agenciando propostas ou pedidos para, então, transmitir aos representados. Enquanto o agente, não. O agente, ele tem que estar com a coisa à disposição dele para ser negociada. Aí que se materializa a prestação de serviço do agente. O representante comercial, ele não tem a coisa com ele tem pedido simplesmente. Então, veja como tem lá suas diferenças entre as prestações de serviço, quer do representante comercial, quer da agência de distribuição. E aí, meu amigo, aí é o estudo do caso a caso que vai trazer essa diferença para você.
Por isso que eu trouxe para cá, para o nosso encontro aqui, o de agência e distribuição, porque eu penso que é muito interessante dentro do contexto, quando comparado com o representante comercial autônomo. Representante, então, ele não precisa ter a coisa com ele para concretizar a relação jurídica com aquele que ele representa. Ao passo que o agente precisa de ter a coisa com ele para então configurar essa prestação do serviço de agência e distribuição. Então, olha só como a interpretação da lei, como caso a caso muda muito, né? E seja como for, para fins trabalhistas, o que importa é estarem presentes lá os 4 requisitos da relação de emprego. Veja que tanto no agência e distribuição quanto no representante comercial, os trabalhos são prestados de forma habitual, né? Porque traz a lei de uma forma bastante clara a expressão então, não eventual. O que significa dizer que é uma prestação de serviço não eventual, o que quer dizer uma prestação de serviço habitual, caracterizando neste ponto a relação de emprego. E, sem dúvida nenhuma, a discussão vai ficar aqui na dependência, quer numa hipótese, quer na outra aqui dos contratos que a gente acabou de estudar. Virando a página, outro, que é o contrato de empreitada, esse previsto tanto na CLT quanto no CPC. O que é o contrato de empreitada? Então, o contrato de empreitada pode ser firmado aí por pessoa física, pessoa jurídica, que vai contratar quem? Que vai contratar alguém para prestar serviço. Princípio básico dessa coisa. E que serviço é esse? É um contrato de obra, construção civil. Como que vai ser o desenrolar dessa negociação e a responsabilidade do empreiteiro para com os empregados dele, à luz da responsabilidade daquele que contratou o empreiteiro? Como é que fica a responsabilidade disso tudo? Isso é para lá de importante. Então, vamos lá. Imagina você que está me ouvindo, você vai lá e contrata um empreiteiro para fazer um escritório de advocacia para você. Ou então uma obra na sua casa. Então você vai lá e contrata um empreiteiro. Pois bem, esse empreiteiro, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Ele vem e faz o trabalho para você. Muito bem. Só que ele não faz sozinho. Ele tem colaboradores que vão estar atuando junto com ele na consecução das atividades dessa obra aí. Então, o empreiteiro, ele vai ter obrigação com quem? Com os empregados dele. Naturalmente, aí é uma pessoa jurídica, né? Empreiteiro que tem lá, contratou os empregados dele, pedreiro, encanador, pintor, para fazer essa obra aí. E você? Com relação a esse empreiteiro, como fica a sua responsabilidade? Olha que interessante. Você, na condição de dono, você é o dono da obra, né? Então, você está aqui na OJ 191 do TST. Você é o dono da obra. Você, pessoa física, você é o dono da obra. Vamos imaginar um supermercado. O supermercado tem lá um terreno e quer edificar um mercado. Ele vai edificar o mercado, beleza. Quem é o dono da obra? O supermercado é dono da obra. Vamos imaginar lá um dentista. Ele quer reformar lá o consultório dele. Ele é o quê? Ele é o dono da obra. O Estado brasileiro é o grande tocador de obra. É estádio de futebol, penitenciária, escola não se faz mais. Mas é ponte, coisa que aparece, porque dá voto, naturalmente. E aí, o Estado é o grande tocador de obra. E o Estado é o quê? Dono da obra. De onde eu quero chegar? Chegar em que o dono da obra não responde. Você, enquanto dono da obra, você não responde por nada, nem subsidiariamente, nem solidariamente. Quem responde? O empreiteiro. O empreiteiro é que responde. Daí a importância de ter um contrato formalizando essa prestação de serviço. De modo que, então, o dono da obra não responde. Aqui, ó, inteligência da OJ 191. Ele até poderá responder, mas veja bem, olha só. Diz a OJ. OJ é orientação jurisprudencial. Diante da inexistência de previsão legal específica, porque a lei não cuida,
o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro, olha aí, ó, dono da obra e o empreiteiro. Quem é esse dono da obra aqui? Pô, esse dono da obra pode ser você, pessoa física, ou pode ser qualquer pessoa jurídica, inclusive Estado. E aí? Aí não enseja a responsabilidade nem solidária nem subsidiária. Mas preste atenção, em que obrigação? Obrigação trabalhista. Vínculo de emprego, verba salarial, obrigação trabalhista. Não gera nenhuma responsabilidade contraída pelo empreiteiro com relação a quem é o dono da obra. Só que aí tem uma exceção. Salvo quando? Salvo quando o dono da obra não é um simples dono da obra, mas é ele o quê? Uma empresa construtora ou incorporadora. Então imagina você, tem lá um terreno, e aí tem uma construtora ou incorporadora que é dona da obra. E aí ela vai edificar, aí ela é dona da obra, mas ela é construtora ou incorporadora. E aí? Aí ela responde. Agora, se o dono dessa obra for como eu coloquei, um hotel, o hotel, por exemplo, o supermercado, um hospital, ele é o dono da obra, ele não é um construtor, não é? Ou mesmo incorporador. E aí? Aí não responde pela relação de emprego resistente, né, travada entre quem? Entre o empreiteiro e os seus empregados. O dono da obra, então, não responde. Mas veja bem que a OJ ela é bem específica com relação com relação às obrigações trabalhistas. Por outro lado, se tiver uma indenização acidentária, por quê? Porque lá na obra morreu um trabalhador, ou sofreu um acidente, teve uma séria lesão corporal, ou perturbação funcional, e aí eu estou falando lá do artigo 19 da Lei 8.213, que traz as espécies de acidente de trabalho, aí o que vai acontecer? Aí o dono da obra responde, viu? Ainda que ele seja um legítimo dono da obra, ou seja, ele não é nem construtor, nem incorporador. Então, por indenização decorrente de acidente de trabalho, o dono da obra responde sim. Não responde por verbas trabalhistas, né, adicionais, horas extras, isso não responde. Por quê? Porque é o legítimo dono da obra. Então, cuidado com isso, cuidado ao dar orientação para o seu cliente. Outro ponto a se saber, e que é muito relevante, é o quê? É a subempreita. O que é a subempreitada? É assim, vamos imaginar, um empreendedor foi lá e contratou um empreiteiro. Esse empreendedor, ele não é construtora nem incorporadora, é um investidor. Enfim, é alguém que está construindo uma obra. E aí? Aí esse alguém contrata um empreiteiro para edificar a obra. Por sua vez, o empreiteiro faz o quê? Subempreita a obra para outros fazerem essa atividade. Muito bem. E aí? Aí é o seguinte, com relação ao dono da obra, continua afastada a responsabilidade. Porém, entre o empreiteiro e o subempreiteiro, a responsabilidade é solidária. Então, vamos supor, os empregados que trabalharam na obra procuram você como advogado desses empregados do subempreiteiro. E aí você vai entrar com ação contra este subempreiteiro, primeiro reclamado. Segundo reclamado, o empreiteiro, formando aí a responsabilidade solidária. E o dono da obra? O dono da obra não dá para você chamar. Por quê? Porque ele é dono da obra, a menos que ele seja um construtor ou um incorporador. Ou então, o que você estiver discutindo nessa ação é indenização por conta de um acidente de trabalho. E aí vale a pena lembrar que o Brasil é só o 4º país do mundo em acidente de trabalho. E por oportuno eu lembro você também do meu curso. Habilitação, dentro desse contexto aqui bem passo a passo como eu faço, habilitação para advogar no acidente de trabalho contra o empregador, postulando aqui na Justiça do Trabalho indenização, né? O que não tem nada a ver com benefício previdenciário. Pois bem, lá no final do nosso encontro, desse encontro aqui, eu vou trazer uma tabelinha dos cursos aí, se tiver interesse, está gostando da nossa abordagem, fica aí a título de conhecimento. Então, o contrato aí que eu trago para você
específico de empreitada, então ele liga a responsabilidade do empreiteiro com o subempreiteiro, solidária. Pode alcançar o dono da obra? Sim, se o dono da obra for uma construtora ou incorporadora. E ainda que não for incorporadora ou construtora, pode sim alcançar o dono da obra, mas aí você não vai estar discutindo verbas propriamente trabalhistas, e sim decorrente de indenização acidentária. Tamanha a relevância e a preocupação do legislador no que toca aos acidentes de trabalho, tendo em vista que o Brasil, então, é o 4º país do mundo em acidente de trabalho. Pois bem, vamos dar uma viradinha na página, então, para a gente estudar mais uma modalidade de contratação também fora da CLT, no que toca aqui o TAC, que é o transportador autônomo de cargas. Esse aqui é uma figura que dá muita discussão no sentido de se ver reconhecido o vínculo de emprego. E ainda tem o contrato de transporte previsto lá no Código Civil, não é? Que é uma forma também de estar contratando pessoas. O Código Civil é muito interessante porque traz os efeitos dessa contratação no que toca à responsabilização do transportador. Muito importante estudar os reflexos trabalhistas. Então, vamos lá estudar o que diz aqui o artigo 1º. Né? Olha isso. Dispõe aí sobre o transporte rodoviário de cargas e suas siglas, né? TRC. Realizado em vias públicas, no território nacional. Olha que começa a ficar interessante. Por conta de terceiros. E mediante remuneração. Ok. Os mecanismos de sua operação e também a responsabilidade do transportador. A responsabilidade do transportador é o pessoa física aí que vai estar fazendo esse transporte. E aí nós vamos delimitando a responsabilidade. Olha só, artigo 2º agora. A atividade econômica de que trata o artigo 1º que a gente colocou é o quê? É de natureza comercial. Longe aqui de falar de vínculo de emprego. Pode ser exercido por pessoa física ou jurídica. O que nos importa é o estudo aí da pessoa física nesse encontro. Porque o nosso curso é formas de contratação de pessoas. Em regime do quê? De livre concorrência. Olha que interessante. Depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração, que é o transporte, no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, ok. E também na NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, esse é um requisito que, se você presta consultoria para transportadores aí no serviço de logística, que acaba tomando e toma mesmo o serviço de pessoa física, transportador autônomo, que é o TAC aqui que a gente está estudando, essa formalização é muito importante. Né? Tanto o registro no RNTRC quanto na NTT é muito importante, é fundamental que a pessoa física que presta serviço para as empresas aí de logística de transporte tenha realizado esse cadastro e que ele exista, ele tenha essa documentação em dia sob a responsabilidade dele. Do contrário, vai fragilizando essa relação, então, independente, o que pode começar a tornar aí o reconhecimento do vínculo mais evidente. Inciso 1º. O TAC, aí, o transportador autônomo de cargas, é que tenha no transporte rodoviário a carga de cargas a sua atividade profissional. E o que deve ter? Né? O que deverá estar presente nessa relação jurídica para fortalecer que esse transportador autônomo de cargas, ele realmente é autônomo. Inciso 1 agora. Comprovar o quê? Ser proprietário, coproprietário ou arrendatário de pelo menos o quê? Um veículo automotor, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel. Então, não é uma coisa tão simplesinha assim. Tem que estar cadastrado que é veículo de aluguel, tem que estar no nome desse transportador autônomo de cargas. Ou então, o veículo não estar no nome dele, pessoa física, mas estar registrado como veículo de aluguel e ele funcionar como arrendatário.
Nestes casos, como arrendatário, o que vai precisar? Vai precisar de um contrato formalizando essa relação entre quem? Entre o dono do veículo de transporte, que tem que estar registrado lá no Detran, como o quê? Como veículo de aluguel. No documento, como veículo de aluguel. No nome dessa pessoa física e um contrato do arrendamento desse veículo para, então, aquele que está fazendo o transporte. Do contrário, tudo isso vai fragilizando a configuração da relação. Este outro requisito, agora no artigo 2º, já mais tranquilo, porque o TAC, aí, o transportador autônomo de carga, ele tem que demonstrar aí 3 anos, né, de atividade. Ou então, ter sido aprovado em curso específico. E aqui é onde está a maioria dos casos, né? Por vezes, acaba não conseguindo comprovar o tempo na atividade, mas o curso já é o suficiente. Pois bem, dentro desse contexto, o que se trava muito aí na Justiça do Trabalho é a discussão para ver se reconhece ou não o vínculo de emprego desse camarada que prestou o trabalho autônomo de cargas. Naturalmente, que não é a simples ausência desses registros que podem dar o vínculo de emprego, mas, sem dúvida nenhuma, fortalecem muito a tese do reclamante, da tese daquele que quer ver reconhecido o vínculo de emprego. Dessa forma, nada melhor do que a gente estudar aí uma jurisprudência, né? Então, vamos na parte aí que mais interessa. Olha só, no caso, a reclamada não logrou comprovar a condição de transportador autônomo de carga do autor, sendo certo que o documento X indica que o reclamante não possui o certificado de cadastro na NTT. Tá vendo como fragiliza a falta de documentação? Tem que tomar um cuidado extremo com isso. Também não há nos autos a prova de inscrição do reclamante como transportador autônomo de carga, lá no RNTRC, como a gente acabou de ver na lei. Olha isso, como vai fragilizando. Mas só a falta de documentação foi suficiente para reconhecer o vínculo de emprego? Não. Soma-se isso a outras provas. Cumpre destacar ainda que a instrução processual compreendeu, além dos depoimentos lá na ata de audiência, os depoimentos de quem? De partes e de testemunha, uma de cada lado. Pois bem, continua a decisão no TRT, que você, eventualmente advogado civilista, equivale ao TJ, né? Lá no TJ, apelação. Aqui na Justiça do Trabalho, recurso ordinário para o 2º grau de jurisdição, que é o TRT. Olha isso, da análise dos depoimentos acima transcritos, que eu não coloquei tudo, no final da jurisprudência tem o número do processo, dá para o colega eventualmente estar acessando. E aí, o que aconteceu? Evidencia a existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Eis que corroboram a tese inicial quanto à prestação de serviço de forma não autônoma, como pretende fazer crer quem? O reclamado, que é o réu, o transportador lá, o da logística, né? Note-se que o preposto da reclamada, que é quem representa lá o réu, asseverou que o autor se reportava ao setor competente em caso de problemas com as entregas, bem como que a roteirização, a definição do caminho do reclamante era controlada por um líder operacional da ré. Então, a autonomia está mitigada aqui, porque o transportador não era tão autônomo assim, o que indica a ausência de autonomia na prestação de serviços e a existência de subordinação, porque ele não é tão autônomo assim na exata medida em que ele recebe um roteiro a seguir. Aí você vai vendo como é subjetivo, né? Aí você fala assim, poxa, mas a empresa de logística lá, é lógico que ela tem que dar o destino da entrega dessa carga, né? Sim, tem que dizer onde tem que ser entregue, que é indicar o destino, mas não determinar o caminho a ser seguido. Então, é bem subjetivo. Só isso, isoladamente configura o vínculo? Não. Mas aí soma na falta de documento da RNTRC, soma a falta do registro na NTT, então é a somatória, né? Que vai levando o entendimento de que está presente, sim,
o vínculo de emprego. Cumpre destacar no aspecto que, olha isso, a testemunha indicada pelo autor foi clara ao afirmar que não era possível indicar outra pessoa para atuar em seu lugar. Olha aí a pessoalidade. Bem como que era preciso retornar à empresa no final do expediente para prestar contas. Você acha que o autônomo fica voltando para a empresa para prestar contas? Asseverou ainda, o autônomo ele vai lá, carrega, sai, faz entrega e já era. E eventualmente nem vem no outro dia, vem carregar quando ele quer, não tem aquela habitualidade, né, própria da relação de emprego. A testemunha asseverou ainda que devia cumprir um cronograma estabelecido pela ré, com a ordem das entregas a serem realizadas, sendo que somente poderia se desviar de tal roteiro se houvesse permissão da reclamada. Isso é ausência de autonomia. A referida testemunha também asseverou que deviam atingir meta estabelecida pela ré correspondente a 95%, 96% das entregas. Então, veja, é uma soma de elementos probatórios que levam ao entendimento ou não da existência do vínculo. E aí, disse o desembargador, tem-se, portanto, que restou demonstrada a existência de pessoalidade e subordinação na relação à vida entre o autor e ré, cabendo ressaltar que a onerosidade e a habitualidade na prestação de serviço restaram incontroversos. E aí, 2 requisitos incontroversos. Pessoalidade e subordinação acabou sendo comprovada, estando presente, então, os 4 requisitos da relação de emprego. Olha esse. Com relação à prova oral produzida pela ré agora, importa destacar que sua testemunha afirmou que atuava em setor distinto daquele em que o autor trabalhava. Trabalhava lá no escritório, não tinha esse contato todo, o contato com os fatos em si, e que por essa razão sequer o encontrava na empresa, o que fragiliza seu depoimento por meio de prova de inexistência do vínculo, né? Não é porque um empregado, por exemplo, lá da empresa, da empresa de logística, que trabalha, por exemplo, na administração, dizer, mas eu nunca vi esse camarada fazendo carregamento lá. Isso sozinho é pouco. Né? Quando que essa informação... Olha que interessante como é a interpretação da prova. Esse depoimento da testemunha aqui do réu seria interessante se, por exemplo, estivessem presentes nos autos toda essa documentação que é exigida aqui. Isso aqui, sim, já faria um contraponto. Agora, não tem documento. A testemunha do empregado foi bem, fez a prova de que tem subordinação e de que tinha pessoalidade. E aí a testemunha da reclamada ficou fragilizada porque não conseguiu reverter tudo isso. Muito bem. A empresa de logística ré perdeu na vara de trabalho, perdeu no TRT, levou para o TST, mas no TST também acabou negando lá provimento e, enfim, restou mantida a decisão. Decisão extremamente recente e fica aqui o número do processo para o colega estar aí procurando mais informações. Então, veja quantas formas de contratação de pessoa física nós abordamos nesse nosso encontro aqui para tratar de quando essa contratação ela é dentro da CLT, como nós vimos várias, e várias também fora da CLT. E a minha preocupação foi sempre demonstrar para você quando essas relações que estão fora da CLT pode vir a ser reconhecida dentro de um processo trabalhista, e aí a competência é da Justiça do Trabalho, 114, inciso 1 da CF, para declarar o vínculo ou não. E aí, quando que essa relação, quando que essa prestação de serviço que está fora da CLT, no primeiro momento, lá no mundo dos fatos, na vida como ela é, que são essas que nós vimos nessa nossa terceira aula, não é? Com exceção de terceirização e a trabalho aprendiz, todas essas outras que nós vimos aqui nessa aula, que elas estão no primeiro momento no mundo dos fatos fora da CLT e, portanto, uma relação de trabalho e não relação de emprego, mas que nada impede, por uma boa entrevista feita ali com o advogado deste que prestou serviço, pretender ver reconhecido o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. Quando o salário é alto, né, um salário aí, 4, 5, 6 mil reais daí para frente, essas ações são extremamente interessantes, né, porque trazem um proveito econômico significativo caso se reconheça o vínculo de emprego. E aí, então, a gente acaba concluindo, e agora eu trago para você, que dá para a gente dar uma explorada,
nos cursos que eu tenho disponível aqui na Faculdade Legal e conforme eu comentei durante este curso. Tenho vários cursos aqui. Imagina você que no total dos cursos que eu tenho, sem contar esse que a gente acompanhou até agora, dá 125 horas. Então, olha só, esse curso aqui do processo comparado, que é a comparação do CPC com o processo trabalhista na CLT, ele é muito interessante, te dá uma luz para você entender quando e como se aplica o processo civil no processo do trabalho, um curso específico. Outro, para você que pretende ou que advoga contra a administração pública, para ficar bem claro para você o que é um estatutário, o que é um seletista, como funciona a jornada de trabalho de cada um, como é que funciona a rescisão do contrato de cada um, as peculiaridades dessa coisa toda, quando a ação tramita na Justiça do Trabalho, quando ela tramita na estadual ou mesmo na federal, discutindo direito trabalhista face à administração pública. Muito importante atuar aí, porque ainda que demora, mas recebe, porque recebe no precatório. Outro curso que eu gosto muito é o Advocacia Trabalhista Constitucional. O colega não imagina quantos temas constitucionais de relevância tem na esfera trabalhista. E aqui a gente explora com profundidade o artigo 7º da CF, que para ter sucesso na Justiça do Trabalho tem que conhecer. Um outro curso bárbaro que os colegas gostam muito é Audiência Trabalhista. Aqui eu te ofereço esse curso aqui, extremamente passo a passo. Para quem nunca fez uma audiência trabalhista, vai enxergar e vai entender todo esse campo minado que é uma audiência trabalhista. Que mais? Com relação aos condomínios, né? Como é que funciona lá a responsabilidade do síndico, do condômino, né? Do morador. Você que mora em condomínio, você é empregador, você sabia? Você que mora aí, tem seu apartamento, tal, ou você tem uma unidade comercial em um condomínio, você é empregador. E aqui a gente discute como é que funciona essa responsabilização toda. Este 6º curso aqui é um curso longo, só ele tem 60 horas de duração. É o Super Formação do Advogado Trabalhista. Esse é um curso aqui que é bastante acessado, viu? Ele traz de tudo que você possa imaginar. Ele começa lá na entrevista com o empregado, passa para como fazer um contrato de honorários adequado, declaração de pobreza, até procuração. Tem um módulo dentro desse curso só da advocacia trabalhista extrajudicial. Depois, toda a fase postulatória, petição inicial, contestação. Aí vem toda a fase recursal com todos os recursos possíveis e imagináveis do processo de trabalho. E ainda a fase de execução. Dá até para dizer que esse curso aqui, Super Formação do Advogado Trabalhista, é uma mini pós-graduação processual, tá? Voltada para o processo. Este aqui é o que eu comentei lá sobre o acidente de trabalho. Então, isso aqui é um curso para quem pretende advogar contra o empregador na Justiça do Trabalho, né? Não é um curso que vai postular benefício previdenciário. É nesses cursos que estão lá as ações milionárias, aquela coisa toda lá por conta do pensionamento. E ainda um curso específico de construção civil. Aqui sim, a gente explora com profundidade a figura do empreiteiro, do subempreiteiro, da terceirização, da pessoa jurídica de direito público, direito privado, jornada de trabalho, insalubridade, porque aí é específico da atividade. Esse nosso curso, esse de hoje, ele foi de contratos. Então, nós vimos todos os contratos, ou a maioria esmagadora deles, dos contratos dentro da CLT e fora da CLT, formas de contratação de pessoas. É isso. No começo dos materiais, né, eu sempre trago lá os meus contatos. Fique à vontade aí para me chamar. Tá aqui o Insta, @prof. Custódio Nogueira. Deixe o meu e-mail, prof.custodionogueira@gmail. E o meu canal no Telegram também, Direito do Trabalho com Custódio Nogueira. Trago muita novidade aí, inclusive é um acesso interessante para que você tenha bônus em cursos, né? Eu disponibilizo material, então eu estou trabalhando bem ali no meu canal do Telegram para poder estar, de fato, ajudando os colegas, tá certo? Esse comentário, essa apresentação do curso que eu fiz aqui, ele foi posterior, né? Até para ficar bem claro, posterior ao tempo da aula, não tem nenhum prejuízo.
e serve para quem gostou da nossa abordagem, gostou do nosso trabalho, conhecer um pouco mais daquilo que a gente oferece. Tá certo? Sucesso, doutor, sucesso, doutora, conte sempre comigo.